Olá, boa noite. Vamos começar hoje a nossa live, né? Referente às soluções de conflitos que a gente estamos vivendo aí. Eu vou colocar o nosso assunto aqui para que as pessoas que entrarem possam estar nos acompanhando. A doutora Suelen também vai participar conosco aqui. A doutora Ana Cílios, que ela é da... Peraí que só deu uma invertida aqui. Opa! Tá invertendo. Peraí. Vou tentar colocar o assunto. Deixa eu tentar chamar a doutora Ana. Meu nome é... Sou a doutora Natasha Reimer. Estamos fazendo essas lives aí junto com a doutora Suelen Colombo também, que vai estar aqui conversando com a gente. Vamos falar sobre mediação, conciliação e arbitragem, que o Tribunal, né, de Justiça aí está orientando, todo mundo está buscando isso para poder estar resolvendo sobre as questões de arbitragem aí, conciliação. Aí, ó, doutora Andrade, obrigada por você estar aí participando com a gente. Estou vendo a Nilcinha de Cruzeiro. E ela tem uma câmera chamada Imediate, né? Que faz essa conciliação. Eu estou aguardando ela me aceitar. Deixa eu só convidá-la aqui. Estou mandando um convite para a doutora Ana para falar com a gente aí. Vocês aguardam um minutinho. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Tudo bem? Conseguimos hoje aí de poder gravar aí, né? Sim. Referente a... A senhora Sueli está falando, a Natasha já... Ah, está falando acho que comigo. Bom, referente a essas questões de conflitos, né, que a gente está vivendo aí por causa da pandemia, a gente resolveu mudar o assunto, porque ninguém mais aguenta mais ouvir falar sobre Covid. Então, Verdade. vamos mudar o nome, Vamos falar de solução. vamos trazer uma solução para as pessoas que estão aí com diversos conflitos, conflitos em condomínios, conflitos para pagar aluguel, conflitos e demandas, pagamentos de mensalidades escolares. Vamos tocar em todos esses assuntos, Prestação de serviços. prestação de serviço. Então, eu gostaria muito que você se apresentasse, agradecer em meu nome, em nome da doutora Suelen, que você está aqui Sim, participando com a gente, que é enriquecedor, com o seu sem dúvida. Instituto do Imediate. Gostaria que você desse a palavra para a gente aí. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, doutora Natasha, doutora Suelen. Realmente é uma honra estar aqui participando no canal de vocês do Instagram, da Reimer Advogada. Então, assim, para nós é sempre. Eu fico muito feliz em falar sobre esse assunto, primeiro porque é minha paixão, né? Eu acredito na hashtag eu acredito na mediação, né? Então, como a minha formação é advocacia, né? Porém, quando eu conheci esses procedimentos, esses métodos adequados de solução de conflitos, que tem a ver mais com a minha personalidade, eu me apaixonei. E como eu sou uma pessoa muito intensa, eu falei, eu vou então me aprofundar nesse assunto e resolvi então abrir uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem, que é o local onde a gente instaura os processos, né? Então, a nosso objetivo é a pacificação social e a gente faz isso por meio desses institutos. Aí você me pergunta, né, Natasha, mas Ana, pacificação social não é meio utopia? Na realidade, assim, nós somos um país extremamente conflituoso, né? Diga-se de passagem, a nossa quantidade de processos ajuizados. Então, esses institutos vieram trazer outras formas de solucionar determinados tipos de conflitos. Então, o que a gente aprendeu lá na faculdade, que foi, chegou um cliente até nós, e nós vamos então, para resolver para defender esse cliente, resolver o problema dele, nós vamos ajuizar uma ação. E hoje isso mudou, né? Com todas essas, a gente pode considerar esses institutos como inovações, né? Porque são regidos por leis, né, de 2015, a arbitragem é um pouquinho mais antiga, de 96, mas a alteração dessa lei é de 2015.
e que nós, como advogados, podemos sim nos utilizar desses institutos para levar a solução para os nossos clientes hoje. Hoje é que explodiu por causa de tudo isso que nós estamos passando. Mas isso já é um processo que vem acontecendo mundialmente. A gente está um pouquinho atrasado. Né? Então, a arbitragem está super instaurada fora do país, a mediação também. Então, por isso que eu aposto muito, porque realmente são procedimentos eficazes, funcionam regidos por leis e que podem realmente ajudar as pessoas e o representante legal, o advogado, ele pode conduzir esses casos para o procedimento de mediação, por exemplo, que é o que eu gostaria de falar. Peraí que eu acho que deu um probleminha aqui, que eu dei uma invertida. Eu pus o assunto para as pessoas não ficarem, estão entrando, não ficarem perguntando para a gente que a gente está falando, que eu tinha esquecido de colar o assunto. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é mediação, o que cabe na arbitragem, o que cabe na conciliação. Mas antes disso, que é uma coisa que veio a semana passada, né? O tribunal enfatizando que a melhor solução hoje para os conflitos é buscar essas câmaras arbitrais, né? Até Sim. pela questão pré-processual também agora vai ser utilizada, né? Que nós já estamos desde 2015 nessa expectativa, mas eu quero que você fale um pouco mais disso. Isso, exatamente. O Tribunal de Justiça tem apoiado esses procedimentos, tanto é que nós recebemos 2 processos vindos do Fórum Central para que a gente realize as sessões de pré-mediação e nós ficamos muito felizes com essa postura, né, do tribunal, porque gente que deu probleminha de internet, que acontece, né? Nós estamos aí vivendo aí as dificuldades de internet aí, eu acho que foi isso que aconteceu. Doutora? Oi, estou aqui. Está vivendo? Não, a câmera virou para o outro lado. É engraçado, né? A gente só apertei aqui e ela virou. Aí só tem que... Pode falando que eu já me volto. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho da mediação, né? Então, a mediação, ela é um procedimento específico, regido por lei, em que o mediador, ele tem o papel de facilitar o diálogo entre as partes. Então, esse é o objetivo da mediação, é o restabelecimento do diálogo entre as partes. Né? Então, desfazer o conflito e resolver de forma definitiva. Nós fazemos todos esses procedimentos, doutora, num ambiente bem harmônico, num ambiente acolhedor, nós fazemos isso de uma forma acolhedora. Então, lá na Câmara, a gente tem, assim, as paredes pintadas, coloridas, né? Não é de pink, mas, assim, são coloridas, aconchegantes, a mesa é redonda. Então, não existem lados, as pessoas não estão em oposição uma à outra. Então, isso é importante também, a pacificação social vem daí. Enquanto no processo judicial muitas pessoas podem virar inimigas, né? Às vezes, uma ação judicial, a pessoa não quer nunca mais ver aquela outra pessoa. Né? A mediação, ela vem como contrapor a tudo isso. Não, vamos dialogar, vamos sentar, vamos conversar, mas de uma forma extremamente estruturada. O mediador se utiliza de técnicas e ferramentas para atingir esse objetivo. A utilização da mediação também, nós utilizamos essa técnica geralmente para relações contínuas. Então, vamos supor, a doutora falou agora há pouco da questão condominial. A mediação cai que nem uma luva. Por quê? Você já imaginou vizinhos? Os vizinhos têm que se encontrar. Às vezes eles se encontram na garagem, às vezes eles se encontram no hall de entrada, às vezes na própria área de lazer. Então, são relações contínuas que devem perdurar. E como continuar com essas relações tendo um conflito? Fica muito difícil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles como funciona a mediação, porque ela é diferente da conciliação, né? A conciliação todo mundo conhece.
A mediação é para pouca gente sabe como funciona. Você poderia falar um pouco mais Então, quantas questões a, e também áreas que atingem isso? então essa área condominial, por exemplo, é uma área que a gente utiliza muito a mediação, porque são essas relações contínuas, né? Então, por exemplo, no caso de divórcio, né? O divórcio, ele é um pouco mais complicado porque existe a relação contínua e existe a negociação também, porque se tiver divisão patrimonial, né, a divisão patrimonial, nós estamos falando numa negociação. Então, a gente junta uma coisa com a outra e ainda tem a questão do sentimento, das pessoas terem vivido tantos anos. Então, assim, são questões bem delicadas e que a mediação, ela realmente é bem estruturada e resolve. Eu vou falar um pouquinho das características também, que é bem importante, né? Então, por exemplo, o mediador, ele é escolhido pelas partes, né? A mediação, ela é feita de forma voluntária. Então, ninguém é intimado a participar de uma mediação. A pessoa vai porque ela sente a necessidade e ela quer resolver a situação. Por isso, um dos nossos objetivos também, Natasha, é fazer com que as pessoas se conscientizem da responsabilidade delas resolverem os seus problemas. Por que elas têm que delegar isso para outra pessoa se elas foram responsáveis por causar? Então, que resolvam. E é possível resolver isso através desses processos, né, extremamente eficazes. Outra vantagem também, uma característica muito importante da mediação, de todos esses procedimentos, é que eles são sigilosos. Então, enquanto, por exemplo, um processo judicial ele é público, a mediação e a arbitragem, a conciliação, eles são sigilosos. Então, por isso que, por exemplo, grandes empresas se utilizam desses procedimentos para a resolução de seus conflitos, né? Por exemplo, a dissolução de sociedade é muito utilizado. Que mais? E a decisão, outra coisa que é importante e que é fundamental, é que a decisão é tomada pelas partes. Então, por exemplo, o mediador, ele não vai julgar. O mediador, ele não opina, ele não vê provas. Por isso também é que nós validamos a presença do representante legal, a presença do advogado. Porque se a parte chegar para mim e falar assim, Ana, eu posso fazer esse tipo de acordo? Eu não posso falar. Eu sou mediadora, eu não sou advogada. Então, quem vai instruir essa parte, essa pessoa, é o advogado. Só que aí Na verdade, a mediação, você tem técnicas que você tenta atingir realmente qual é o problema, né? exatamente. E o advogado, ele vai instruir a parte. A importância do advogado também é que ele tem que estar em harmonia com todo esse sistema. O que não dá é ter um advogado conflituoso, conflitante ou confrontante, porque senão não vai dar certo. Porque são técnicas diferentes, né? Na mediação, a técnica é uma, porque vocês tentam chegar no realmente qual é o problema daquele cliente, né? Vocês têm as técnicas que todo esse, como se diz aí, O acolhimento, o o local local, o preparado, acolhimento, o a acolhimento, escutativa. talvez a pessoa tire aquela armadura. E o E advogado está ali para proteger ele também sobre qualquer direito dele que pode ser afetado. Então, o advogado ele não está para ser a parte, ele está ali sim para poder analisar isso, se o que eles estão tentando chegar num acordo, se isso não vai infringir o direito de um ou de outro, né? exatamente. Eu acho fundamental isso. Porque eu não vou poder falar. A decisão é deles. É, mas eu vejo que às vezes muito advogado não tem um ranço disso, né? A gente pode dizer que é um ranço, e ele não sabe nem por que tá ali. Ele acha, não, eu estudei, eu tô aqui todo esse tempo, eu quero o judiciário. Então ele vai, às vezes, numa mediação, ele já vai com não. Ele não quer saber. Aí é que tá. A postura do advogado num processo de mediação é uma postura diferente.
E né? quantas sessões, às vezes, pode acontecer? Isso acontece, digam para eles, eles devem ter uma curiosidade, se a mediação, Eu, quantas eu, eu horas posso, pode tá? acontecer? Se... Eu posso contar um caso, Pode, isso é porque bastante. aí eu consigo chegar nessa tua resposta, né? Então, Tá. nós recebemos uma demanda de uma prestação de serviços que não foi paga, e era um valor considerável de 9 mil reais para uma empresa bem pequena, né? Então, estava realmente impactando no orçamento dessa empresa, e fazia já 4 meses que a pessoa não pagava. E ofereci, então, a mediação. A dona da empresa adorou, falou: Ana, vamos tentar, vamos ver se a outra parte vem. E então nós fizemos, então, expedimos uma carta convite. Então, veja só, né, Natasha? Entre a expedição da carta convite e a realização da mediação, nós estamos falando em 20 dias. Por quê? Porque eu envio via AR, eu envio via Sedex. 15 dias antes, eu envio uma notificação via WhatsApp. Uma semana antes também. Deixo os nossos telefones. A pessoa me liga se ela tem alguma dúvida em relação ao procedimento, ao processo. Então, a gente explica como é que funciona tudo com muita transparência. E geralmente, olha, só 2 casos as pessoas não aceitaram, a outra parte não aceitou, as duas partes não aceitaram, que são empresas de grande porte. As outras, todas resolveram fazer o processo de mediação. E nesse caso específico, vieram 2 representantes legais, vieram 2 advogados da requerida. E nesse caso específico, eu fiquei muito feliz porque eles vieram já totalmente preparados para fazer uma sessão de mediação. Foi super pacífico. A proposta era, eles já saíram com o termo de mediação, né? Cada parte já saiu com o termo de mediação, eles não quiseram homologar, e o pagamento ia ser em 3 dias úteis, que estava acordado em 3 dias úteis. E aí, no dia seguinte, a pessoa que me procurou me ligou e falou assim: Ana, eles já pagaram. Então, Olha ela que... estava radiante. Ana, eu recebi. Eu falei: nossa, que alegria. Então, assim, Porque, são... infelizmente, as pessoas, eles têm essa tendência, até nós, né? Acho que a gente estudou para guerrear. Para É, guerrear e bater o pé. Não, eu acho que se eu não ser flexível, eu vou ter o resultado. E é. precisa de um terceiro, de um quarto para poder, porque mesmo o advogado estando ali do lado, ele precisa, às vezes, de um quarto pessoa para que ela possa estar ali e demonstrando para ela todo aquele cenário que ela fez na cabeça dela não é o correto, né? Não, não é. Exatamente. Podemos E o resolver de uma prejuízo outra pode forma. ser muito maior, porque o tempo é um prejuízo. As pessoas falam, é 1% ao mês, não é 10% igual é o banco. Mas quando você fazer a conta no final disso, é caro, porque aí vem o horário de sucumbência, e vem Sim. multa, vem tudo. E outra coisa importante também, né, doutora, e o desgaste emocional de tudo isso, de cada dia que você vai dormir e essa situação não está resolvida. Então, esse caso específico que eu contei foram 2 horas de mediação. 2 horas de mediação. Então, é menos de uma tarde Isso para casos de de mais baixa assim, de, complexidade, vai. uma complexidade. Agora, quando é caso mais, principalmente divórcio, às vezes leva mais tempo, né? Às vezes leva mais tempo, mas o que eu faço, particularmente o que eu faço, Natasha, é preparar antes. Tá. O timing das pessoas nós temos que respeitar. O timing de uma parte não é o timing da outra. Já teve caso, você já teve caso já de você fazer uma mediação e eles voltarem? Não, ainda não. Não? Ainda Não não? tive. Não, não tive. Tá. Mas E falar um pouquinho pra gente agora da conciliação. da Onde é conciliação, que... tá. Então, a conciliação, ela é uma técnica usada de uma forma um pouquinho diferente,
porque nós utilizamos a conciliação para casos em que as relações são eventuais. Então, por exemplo, para contratos de prestação de serviço. Como, por exemplo, esse que eu contei agora. As pessoas nunca mais vão se ver. Ou uma batida de carro. Então, coisas acontecem. Eu fiz também uma batida de carro. Essa batida de carro nem aconteceu a mediação. Foi por telefone. Que o requerido só me uma ligou. coisa agora que me despertou uma dúvida. Como o tribunal tem pedido para as pessoas buscarem as câmaras arbitrais, as câmaras arbitrais também vão poder fazer telepresencial isso? Ou terão que ser presenciais? Não, pode ser online, né? Nós temos a nossa plataforma online, pode ser presencial. E também é importante falar, Natasha, que nós respeitamos. Por exemplo, se as partes não querem se ver, por exemplo, nós fazemos separadamente. É muito importante isso. É muito importante. Então, assim, eu marco dias diferentes, horários diferentes. Tudo isso são esse acolhimento e essa forma de resolver caso a caso, conforme a necessidade das pessoas. Eu, como advogada, eu já participei de mediação. Então, de eu chegar lá, os dois... Aí já a mediadora falou, olha, primeiro ela, eu estava por ela, por favor, se retire, era um caso de um menor. E aí nós contamos a nossa versão, depois ele fez a versão dele e depois se juntamos. Para poder ter esse cenário. Mas é bastante interessante. E eu acho que a conciliação pelos fóruns, por essa pandemia, ele, né, tá fechado. Provavelmente a plataforma de vocês, por isso que eles estão utilizando bastante. É bastante interessante para que todos os advogados saibam e buscar institutos, né, confiáveis, que façam um bom trabalho, que sejam, né, sejam inscritos no tribunal, que é muito credenciados, importante. Exatamente. Credenciados, porque tem alguns que não são, né? Exatamente. Que saem dizendo que eles são juízes, né? São mediadores, juízes, são... E isso é muito importante de alertá-los. É verdade, é verdade. A credibilidade de uma Câmara de mediação, conciliação e arbitragem é o credenciamento no Tribunal de Justiça. Então, para saber se uma Câmara é credenciada, entre no site do Tribunal de Justiça e tem elencada as câmaras que são credenciadas, e nós estamos lá, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fala um pouquinho sobre a arbitragem para gente. Tá, eu vou terminar só a conciliação. Tá? Porque o nosso então, tempo, ó. Ai, que coisa, né? Então, relações eventuais. A conciliação, ela é focada no acordo. Enquanto a mediação, o importante é o restabelecimento do diálogo, a conciliação, ela é focada no acordo. Né? Então, são questões pontuais e eliminar o conflito. Vou falar rápido da arbitragem. Então, a arbitragem, as partes, elas elegem um ou três ou cinco, sempre em números ímpares, né? Um árbitro, né? Uma pessoa capacitada para julgar. Nesse caso, essa pessoa vai julgar aquela controvérsia, aquele conflito. Geralmente, essa escolha é feita, esse árbitro ele é especialista naquele tipo de conflito. Né? Então, aí já é um procedimento semelhante ao procedimento judicial. Existe petição inicial, existe contestação, existe um termo de compromisso que é feito para iniciar o procedimento de arbitragem, em que nesse termo de compromisso é estipulado tudo, absolutamente tudo. Se vai ter oitiva de testemunhas, que tipo de prova, perícia, quem vai pagar, tudo estipulado nesse termo de compromisso, e aí o procedimento acontece. É extremamente rápido também, uma sentença arbitral é proferida em até 6 meses, 180 dias. Outra vantagem também é que não cabe recurso, né? Então, é muito rápido. E aí, grandes empresas adoram uma arbitragem, né? Exatamente. Uma arbitragem. Agora, também é interessante falar, doutora, da cláusula compromissória.
a cláusula compromissória, existe a cláusula que elege o foro X da capital, enfim, para Sim. dirimir as controvérsias relativas ao contrato. A cláusula compromissória ela vai estipular a forma de resolver o conflito, através da mediação e arbitragem. E ela também pode deixar estipulada o local. Aí eu fui muito questionada, falando, Ana, mas pelo amor de Deus, eu vou colocar arbitragem é caríssimo. Aí eu falei assim, bom, nas grandes câmaras é uma fortuna. Mas na imediata, o nosso objetivo, doutora, é dar o acesso às pessoas. Por que, se as grandes se utilizam, coisa ruim aqui não é? Há Claro, claro. muitos anos, há muitos anos. Estados Unidos há 40 anos praticamente de ação. Na Então, Espanha, assim, total. Na Espanha, total. Eu tenho parceiras aqui do escritório e lá é mediação na veia, não tem judiciário. Judiciário é para casos extremos. exatamente. Então, assim, nós temos valores diferenciados. Né? Então, quando vocês se depararem com uma cláusula compromissória, tomem cuidado, porque pode ser um bom negócio, né? É só ver aonde que, se tiver um local, é bom dar uma pesquisada quanto custa, qual é o valor, né? Se for imediato, não tem problema nenhum. É importante que todo mundo busque resolver os seus conflitos o quanto antes, Sem porque dúvida. estamos vivendo aí uma pandemia que várias pessoas, infelizmente, várias pessoas estão tendo seus salários reduzidos, outros sendo demitidos, e não deixar isso virar uma bola de neve, porque Exatamente. quanto antes, eu sei que é difícil para quem recebe abaixar, e é difícil também para quem paga. Se ele não tem receita, ele precisa também que alguém resolva esses conflitos. Que se não seja lá, ele não quer ir para uma câmara arbitral, que seja com um advogado. Alguém precisa interceder nesse momento e trazer uma solução. Não Sim, adianta protelar uma solução para isso, né? exatamente. Exatamente. E esses são recursos poderosíssimos, né? Que Rapidez, o próprio eficácia. tribunal está impondo as pessoas utilizarem disso. Então, a gente está vivendo uma pandemia que é um momento de união, então por isso que a gente está fazendo essas trocas de informações com todo mundo. Buscamos vocês aí, que é uma Sim, parceira da gente aqui do escritório também, porque quando eu vou oferecer o serviço hoje, eu ofereço para o meu cliente também a Câmara Arbitral, porque eu falo para ele, olha, depende de quanto você quer pagar. Infelizmente, antes de acontecer a pandemia, os clientes já estavam já leiloando questões de gastos com o processo. Então, se ele pudesse resolver pelo uma câmara arbitral, se ele estava com uma dificuldade financeira, é um caminho que às vezes o advogado pode propor, ele também pode também ganhar seus honorários e está resolvendo, e ele ficando feliz, ele fidelizando com o cliente. O cliente nunca vai ter um problema só, ele vai ter diversos problemas, né? E é sem muito dúvida interessante esse assunto. É um assunto muito extenso. Estou vendo o Rodrigo muito. dizendo um assunto muito interessante, que teria muitas questões que a gente poderia estar resolvendo isso. Inclusive, eu falei para você, muita gente está com conflitos escolares, então, tanto para o dono da escola, ele pode buscar uma câmara arbitral para poder estar fazendo mediações com esses pais e trazendo uma harmonia. Porque às Sem vezes a gente não tem, mas fica num conflito que não tem como você resolver sozinho. E se Exatamente. deixar para o futuro, vai gastar, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu queria. Exatamente. Você tem mais alguma coisa a pontuar? Não, eu acho que é isso mesmo. Você tem. Eu gostaria que você colocasse aí para gente a sua formação. Você falasse um pouco da Imediate. Queria te agradecer imensamente, em nome meu, da doutora Suelen também, a sua participação, porque eu acho que muita gente que está nos assistindo aí não tem um pouco de conhecimento do que é uma mediação, o que é uma conciliação. Conciliação, talvez por ter ido no fórum, e o que é uma arbitragem, tem gente que nem sonha como funciona uma arbitragem, até por causa que chegam os valores, são um valor muito alto, né? É, Mas que é uma tendência que é uma vai tendência. acontecer daqui para frente, mesmo as pessoas
tendo esse recuo de aceitação, né? Até a gente não gostaria de entrar muito na esfera trabalhista, mas também acontece, né? A gente estava conversando hoje, às vezes o cara tem uma demanda de 20 processos, 20 funcionários, ele vai para a Câmara Arbitral, mas não quer dizer que ele vai para a Justiça do Trabalho e que vai ter essas 20 demandas depois em cima dele, porque depende do que foi discutido em cada caso, nem sempre todos os casos são iguais ou específicos, né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação, queria que você desse suas últimas palavras para a gente. Muito obrigada, doutora. Eu gostaria de realmente agradecer. Para nós é sempre uma satisfação, né, poder ter a oportunidade de falar a respeito desse assunto, porque esse é o nosso trabalho. Nós falamos incansavelmente, incessantemente, constantemente a respeito disso como informativo, muitas vezes informativo, porque realmente as pessoas nunca ouviram falar. Mas é um assunto de extrema importância, é uma tendência e que agora, mais do que nunca, veio para ficar e ter a oportunidade de falar para os advogados, que são, né, a minha classe, a minha formação é advocacia, eu advoguei durante 4 anos, depois parei, e há 3 anos que eu realmente conheci a mediação e mergulhei de cabeça, a ponto de hoje eu estou fazendo mestrado. Para mim foi um orgulho conhecer você, porque eu trabalhei na Tocine Freire junto com a querida doutora Monique, que está junto com vocês também, né, Monique está com a gente. E quando ela veio, conversou, você mostrou o projeto, é um projeto idôneo, não é uma, não, vocês não são umas aventureiras. Então, assim, é muito legal. Eu também fiz o curso de conciliação e mediação, mas eu não tive tempo para poder fazer estágio, então perdi o curso. Porque, assim, são dois lados. Ou eu sou advogada, ou eu sou mediadora. E eu amo ser advogada. Então, eu falei, eu não vou conseguir fazer um estágio. Não é para mim. Porque eu amo ser advogada. E você não consegue ser as duas coisas. Ou você tem que ter foco na vida. Isso é muito importante. Eu resolvi ficar com a mediação, conciliação e arbitragem. Tá vendo? Mas é importante a gente ser feliz, fazer o que a gente ama. E quando a gente ama, as coisas dão certo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigada, doutora, pela oportunidade, por falar a respeito da mediação, da Imediate. Estamos disponíveis. O nosso site é o www.imediate.com.br. Tem um link em enviar o caso, é muito simples. Envie o seu caso. A gente olha, acolhe e responde. Então, são procedimentos realmente rápidos e eficazes. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço a sua participação. Vou chamar a doutora Suelen. É muito enriquecedor para a gente esse assunto. Também esse vídeo depois nós vamos estar disponibilizando ele lá no nosso canal, no canal Reima Advogada no YouTube. Também vou colocar no canal da Suelen Colombo, porque também vou passar para você também colocar do Imediate, para que todo mundo tenha acesso a isso. A gente tem que divulgar, porque o nosso futuro vai ser isso. O nosso futuro vai ser estarmos aí colocando a nossa cara, falando diretamente, não tem mais nada atrás das cortinas, vai ser tudo verdade. Cara a cara. Então, vamos nos atualizando por enquanto assim, né? Já que nós estamos nessa pandemia, a gente não podemos estar juntos e vamos crescer juntos, tá bom? Um beijão, uma boa noite para você. E qualquer pergunta que vocês tiverem aí, depois ela responde, também vocês podem mandar por lá também, que ela vai responder a vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, fico por aqui. Tchau, tchau, viu? Tchau. Estou removendo ela. Vou chamar agora a doutora Suelen para a gente poder estar aqui conversando. O que ela achou das ponderações da doutora Ana, né? Que colocou para a gente aí tudo que é mediação, conciliação. Estou vendo que está chamando, está aguardando. Cadê a doutora Suelen? Cadê você? Foi um conteúdo muito interessante. Muitas pessoas têm dúvida, né, de como funciona isso. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu ver se eu acho a doutora Suelen aqui. Opa.
chamei outra pessoa. Aqui, pronto. Doutora Suelen Colombo. Oi, doutora, boa Tudo noite. bem? Tudo bem? E aí, excelente. doutora, o que você achou das explicações dela? Você tem uma nova visão hoje, agora, para você colocar para os seus clientes também, expor aos seus clientes tudo o que ela diz para gente. Eu achei excelente. Acho que nós estamos caminhando para isso. Já deveríamos estar, né? Sim. Como vocês mesmos pontuaram, em outros países, Estados Unidos e Espanha, estão muito à frente da gente. É uma forma excelente para a gente facilitar as resoluções de conflitos e amenizar essas questões no judiciário, que às vezes demoram muito mais exatamente por ter muitas ações. Mas eu queria pontuar aqui 3 pontos importantes. O primeiro é que quando nós vamos fazer uma contestação, para quem não sabe o que é contestação, quando existe um processo, né, na justiça, que a gente vai dizer que não concorda, né? Resumindo, é isso. Tem um ponto que a gente vai falar, que é exatamente sobre a Lei 13.129, que fala que se tem no contrato uma cláusula de convenção de arbitragem, aquele juiz já não pode julgar aquela causa. Só para reforçar o que vocês conversaram. Há também agora um provimento, Natasha, do TJ de São Paulo, de número 11, que ele dispõe sobre um projeto piloto de conciliação e mediação. Fora isso, também tem a Lei 13.990 de agora, que altera para fazer a Lei 9.099 para fazer conciliação não presencial, ainda mais agora, nesse momento de pandemia que nós vivemos. É nesse momento que eu tenho certeza que a mediação e a conciliação e até mesmo a arbitragem vão aflorar pela necessidade que nós estamos vivendo atualmente. Foi muito bem colocada a que você colocou aí. Eu achei assim, super interessante ter uma plataforma, né? Que o judiciário tem controle sobre isso. Né? Não é uma coisa feita, demandada aí, como antigamente a gente dizia, as casadinhas que eram feitas e depois ia lá para homologar. Não, tem uma plataforma junto ao judiciário. Então, que dá uma segurança para o judiciário, né? E de você ter uma efetividade sobre o que foi acordado ali. Até porque, normalmente, é feito tudo gravado. Então, se qualquer dúvida, eles filmam, eu sei que é tudo gravado. É seguro. Só vai se o juiz solicitar essa gravação que vai ser vista, né? Claro que as partes que estão participando, elas vão dar anuência para isso. Que é só para esse caso da utilização disso, mas é mais para dar uma segurança, como você disse. É necessário uma segurança como existe em todos os outros critérios. Eu achei bastante interessante ela colocar isso, porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre isso. É porque é novo. Existe um preconceito. Isso. Por se tratar de um tema novo aqui no Brasil, muita gente não conhece, por isso que essa live é importante para já esclarecer essas dúvidas e dizer, existe sim, hoje isso é regulamentado e é seguro. Obviamente, como vocês mesmos pontuaram, tem que procurar uma câmera correta, que esteja habilitada para trabalhar como tal. Né? Isso é Eu achei também bastante importante que você acabou de me dizer aí, que o juizado mudou sua lei para acontecer isso também online. Só que o juizado ainda não tem uma plataforma. Isso, é novo, mas isso novo. já está mostrando para a gente que é então, mas eu acho que a doutora Ana pode ter que depois confirmar para a gente, mas eu tenho quase certeza que por isso que ela está recebendo, eles estão direcionando para quem tem a plataforma e para quem é credenciado ao tribunal. É a mesma coisa, gente, que perito, que credenciamento de leiloeiro, no mesmo segmento. No mesmo segmento, se o tribunal ele acatou, você pode ficar todos seguros que provavelmente é uma plataforma segura que vai trazer a solução que o tribunal precisa desafogar. Porque o tribunal não vai dar conta. Eu tenho advogados que estão distribuindo ação agora, desacerbadamente. O tribunal está insistindo, tanto o tribunal quanto a OAB, dizendo, gente, procura as câmaras arbitrais, tenta
É um momento. conciliar, procura seu advogado, tenta ver, tentar se conciliar as partes. Se ela não consegue, ela tem que buscar um advogado para poder ir para uma câmara arbitral. Exatamente. E é interessante, Natasha, porque ela bem pontuou. Os vizinhos, por exemplo, eles têm uma relação contínua. Para que você vai se indispor, às vezes, judicialmente, sabe, com pessoas que você vai encontrar no elevador? Você não pode resolver isso de outra forma, mais amena, mais tranquila, mais harmoniosa? Doutora, eu tenho um condomínio aqui, que até a doutora Marcília participou, no dela tem uma câmara arbitral de mediação que faz serviço dentro do condomínio dela, para que o síndico não se disponha com os moradores. É excelente isso. Só que ainda existe ainda muita... O síndico... Resistência, né? Resistência, porque às vezes... Ou resistência pelos moradores que acham que o que vai gastar vai ser um alto valor que possa aumentar, ou se não, do próprio síndico achar que a mediadora ele vai perder o poder também. Só que ela não pode tomar o lugar dele, entendeu? Não pode confundir os institutos. Não pode confundir os institutos, porque às vezes o síndico, ele acha que ele é dono do condomínio. E não, ele tem que trazer meios, ele precisa estudar, ele precisa trazer meios que melhorem trazer solução. Conflitos. Seria maravilhoso o síndico não ter conflito, é a melhor coisa. Mas é em outro mundo, né? Não no nosso aqui. Aqui a gente não, tem. Olha, tem e a gente de alto pode... padrão que estão impondo, viu? Tem, até a Imediato já me mostrou, eles têm um projeto bem bacana para condomínio, que eles dão palestras para os moradores, reforça toda essa parte, mas de um outro formato, acolhendo eles. E não impondo, que às vezes o síndico tenta fazer isso, mas ele coloca como posição. Uma obrigação, Hoje está tendo muito conflito porque as pessoas estão isoladas. Eu vejo que teve, acho que foi ontem eu vi na televisão, de uma síndica apanhando de um policial e da esposa. Não sei se você viu, chegou a ver? Não vi. A segunda vez que ela apanhou, meu Deus, a mulher do policial chegou a sacar a arma. Sacou a arma e apontou para ela. Então, acho que foi no litoral, parece que eu assisti. Então, você tem que entender que se talvez ela tivesse, já aconteceu o primeiro, o segundo, tivesse buscado um meio de resolver esse conflito, não chegaria a isso. Exatamente. Isso. Porque, assim, é um momento, ainda mais agora que a gente está vivendo essa pandemia, que os nervos estão à flor da pele, tá todo mundo com medo, seja do futuro de pegar doença, se vai comer ou não vai, se vai ter dinheiro, emprego ou não. Então, é nesse momento que os responsáveis, como os síndicos, por exemplo, devem tomar mais cuidado e atenção. E como você bem falou, se especializar, entender que não é concorrência. Esse é o modelo que a gente vai ir até de agora em diante. Porque o mundo, e o Brasil principalmente, que existia antes da pandemia, não vai ser o mesmo depois. Então, é o momento da gente repensar as nossas relações e até mesmo as profissões. No nosso caso, e assim como você também, se eu posso fazer com que meu cliente resolva o problema dele de uma forma mais rápida, para que eu vou fazer ele entrar no judiciário que vai ficar anos ali e você depois ainda passa por ruim, né? Porque você não resolveu o problema dele. Mas quando você precisa de um judiciário que, como você falou, está abarrotado de ações para julgar, não tem outra solução, lá vai demorar. E se você pode resolver isso dessa forma, e como a Ana falou ainda tem uma plataforma digital já. Olha só, você pode resolver os conflitos sem ter que gastar ainda até um local, correr riscos, e de uma forma harmônica para você poder... E economicamente mais barata. Com certeza. Porque vai se ser você muito mais barato resolver esse conflito através de uma câmara arbitral do que você iniciar. Até porque nós não sabemos quantas vezes iremos sofrer com essa pandemia, por quanto tempo. O próprio judiciário já recorreu a eles. Por que a gente tem a resistência de também recorrer a eles? A gente precisa ganhar os nossos honorários. Mas também não adianta vislumbrar um aumento dos honorários sendo... que não vai ter um retorno nem uma solução rápida. Seria uma solução rápida, porque vai estar lotado. Então, é bastante interessante.
Ô, doutora, para a gente não se esticar muito, eu acho que nós estamos aí com um tempinho aí. Só mais uma questão aí, nós falamos dos condomínios, para as pessoas não esquecerem, a gente está tentando resolver, né, trazer uma solução para os conflitos nos seus contratos de prestação de serviços, de aluguéis, os contratos escolares, é muito importante buscar uma solução. Eu acho que é para ambos os lados, acho que as escolas não querem perder os seus alunos, né? Porque Exatamente. já tem todo um andamento, uma rotina, e também os pais também deixar essas crianças fora da escola. Importante eles saberem que as crianças não podem, apesar de estar em pandemia, elas não podem ficar desmatriculadas, não podem. Então, eu sei que tem várias pessoas que estão desesperadas, já estão indo lá, fechando os contratos. E as crianças sem estar matriculadas, nem que seja no público, ela tem que estar matriculada. Porque lá na frente você pode responder um processo. Exatamente. Né? Então tem que tomar bastante ainda cuidado. mais, Natasha, ainda mais para quem tem algum conflito na justiça em questão de guarda compartilhada. Aí o pai, às vezes, que está financiando a escola, retira a criança, não comunica a mãe, vai dar um problema isso daí no futuro. Por isso que todo mundo tem que ficar muito calmo, pensar e conversar. Não é sair resolvendo as coisas sem analisar as implicações disso. Porque você vai ter implicação financeira. Outro passo importante também que você acabou de fazer eu lembrar é as questões das pensão alimentícias. Exatamente. É um conflito que, às vezes, você está desempregado, você tem que informar aos autos do processo. Só que você não vai conseguir informar os autos do processo. Você precisa do advogado para poder informar os autos do processo. Então, por que não tentar buscar uma solução desse conflito, de reduzir essa pensão alimentícia através de uma câmara arbitral? E você ficar tranquilo. Se você tem tudo documentado, que você está desempregado ou você ficou sem o seu salário reduziu. Você precisa fazer isso imediato. Você não pode esperar quando o judiciário voltar. E outra, as pessoas que estão com pensões alimentícias atrasadas, se você pensa que eu vou pedir a prisão dele, está suspensa as prisões. Está suspensa por dívida. Então, vamos repensar aí no melhor método para resolver os conflitos. Isso, chegou o momento da gente colocar o pé no freio aí para sair discutindo, brigando e tentar negociar, tentar conversar. Se vocês têm dúvida, procure um profissional da área para tirar essas dúvidas, sanar. Não faça nada assim de acordo com o seu desespero no momento. O pai conversa com a mãe, se são separados, conversam com as escolas. Às vezes, todo mundo vai ter que, nesse momento, também abrir mão, Natasha. Tem muita gente que não quer abrir mão de nada. Os pais vão ter que abrir mão de alguma parte, mas a escola também, assim como quem tem imóvel alugado, todo mundo vai ter que, nesse momento, ter o bom senso de abrir mão de uma parte, não estamos dizendo de tudo, né? Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas todo mundo tem que abrir mão. Mas que eu tenho visto bastante as pessoas deixando para o futuro. Eu tenho visto isso bastante e eu tenho visto casos que estão com pessoas tendo concessão de desconto. Vou dar um exemplo que eu tive, tá? O cara tem um cartório, o próprio dono do imóvel dele falou para ele 50% de desconto do aluguel. O próprio dono propôs para ele 50%. São pessoas que o cartório está funcionando. Não está fazendo todo o trabalho dele, mas ele está funcionando. E aquele que não está conseguindo funcionar? Eu vejo, principalmente na nossa classe. A nossa classe é uma classe que, infelizmente, a gente não tem o apoio da OAB, né? A gente ficou aí, a Deus dará. Nossos clientes passando dificuldade, muitos deles estão na expectativa de protelar. Lá na frente eu procuro você, doutora. Só que assim, se vocês buscarem agora o advogado de vocês de confiança, que eu sei que todas as pessoas têm os seus advogados de confiança, vocês podem estar resolvendo com um desconto maior, de uma forma melhor. Lembrando que o tribunal também já se opôs que se a pessoa tiver inadimplente lá na frente para discutir, não vai ter direito a esse desconto. Exatamente. Tem que ser agora.
Não deixe para amanhã. E vamos aproveitar que existe essas novas A formas. boa fé move montanhas. E a boa fé, ela é fundamental nos contratos. E quando você tenta negociar e consegue comprovar que você tentou negociar, você demonstra aí a boa fé, que é o princípio do contrato, né? Isso Por aí. isso que a gente tem que tentar. Natasha, eu adorei a live. Depois eu vou pontuar também as leis aqui para a gente deixar salva para todo mundo poder pegar. E gostaria de agradecer a Ana e a você e a todo mundo que ficou com a gente aí até agora, viu? Também queria agradecer todo mundo. Deu alguns probleminhas de ajuste no início aí, mas a gente fica às vezes uma semana sem se ver. Quando volta, acontece tudo de novo, né? E agradecer a vocês estarem ouvindo a gente aí. Quero que vocês mandem de novo pra gente assuntos que vocês têm interesse. Para a semana que vem, eu estou em dúvida se eu vou colocar um novo assunto, aviso vocês, ou se a gente vai voltar saber como que está funcionando lá no exterior, né? Porque a gente temos aí países que já voltaram já da pandemia. E aí, depois vamos fazer uma enquete. Enquete para a gente saber o que vocês querem saber mais da gente. Estamos à disposição aí de vocês. E mais tarde estará no nosso canal do YouTube, né, doutora Suelen? Isso. E não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Você conhece alguém desse assunto? Convidá-los a estarem assistindo com a gente. Exatamente. Porque a gente precisa de vocês aqui para a gente poder crescer. Quem sabe um dia a gente está podendo fazer essa transmissão todas juntos pelo YouTube. Isso. Então eu agradeço, viu? Até semana que vem. O canal nosso do YouTube é Reime Advogada e doutora Suelen Colombo. É o nome da doutora Suelen, né? E o meu é o nome do escritório, Reime Advogada, tá bom? Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.